O chamado que nós praticamente cantamos todos os dias dessa semana, eu vou. Se você está aqui nessa noite, porque você já aceitou o chamado de Jesus, para cumprir a obra dele. E ele conta conosco, porque se os anjos pudessem, estaria fazendo a nossa obra aqui. Mas eles foram impedidos. E Deus confiou a você e a mim. Então vamos responder ao chamado de Jesus nessa noite. Louve conosco. Essa música é bem animada, vamos cantar bem animados, tá bom? Eu não serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que o teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei e a missão recebi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. A quem pede razão da minha fé, razão darei. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi o chamado pra servir. Já pensei, decidi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Só me resta dizer, eu vou. Amém, parabéns, cantaram bem animados. Mas coloquem em pé junto conosco e vamos cantar um hino muito poderoso, que fala do sábado. Santuário no templo. Coloquem em pé, vamos louvar. Deus criou um dia especial na semana, e esse dia é hoje, é o sábado. E durante toda a eternidade, nós vamos nos encontrar com o nosso Salvador nesse dia especial.
louve conosco. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro tempo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Amém, Jesus. Vamos descansar nos braços de Jesus agora? O hino Descansarei. O Senhor tem o poder de nos cobrir com a sua poderosa mão e nos esconder dos nossos inimigos. Eu não sei como foi a sua semana,
Eu não sei como você chegou aqui. Eu só sei que o nosso Deus quer que você descanse nos seus favores para com você, nos seus cuidados para conosco. Vamos louvar nesse instante. Diga para Jesus: cobre-me com tuas mãos, Senhor, com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o
Querido Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela semana que passou e estamos aqui em boas circunstâncias para te adorar. E nesse santo sábado, Pai, as nossas forças possam ser renovadas em Ti. Que todo o programa que se segue hoje, na parte clara do dia, seja apenas para honrar e glorificar o Teu nome. E que almas possam selar suas vidas contigo, Pai. Continue nos dando uma boa noite na Tua presença. Continue abençoando as mensagens, Pai. E mais uma vez nessa noite, cuida do Teu servo, para que ele possa falar, inspirado pelo Teu Santo Espírito. Nós pedimos essas bênçãos com o perdão dos nossos pecados. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Vou esperar aqui a nossa recepcionista trazer os nomes. E hoje vai ser o último sorteio da semana, tá bom? Amanhã, durante o dia, nós vamos ter... Vem, irmã, traga. Amanhã de manhã não tem sorteio, porque nós vamos ter batismo. E desde já traga visitas, tá bom? Traga a sua família também, para junto conosco assistirmos os irmãos que vão selar a sua vida com Jesus. Primeiro nome... Zenaide. Cadê dona Zenaide? Venha, dona Zenaide. Seja bem-vinda ao nosso meio. Venha receber. Hoje você vai receber 3 presentes, porque eu não quero ficar com nenhum presente aqui para amanhã. Já que tem que entregar tudo hoje, vai ser todos entregues hoje. Tá bom? Boa noite, seja bem-vinda, viu? Amém, né? Pronto, dona Zenaide. A senhora vai levar, dona Zenaide, esse presente para casa. Tá bom? A senhora vai levar também, dona Zenaide. Deixa eu ver aqui mais. Esse daqui também para sua casa. Já estou bem boazinha, né? Chique de doer. E ainda vai levar, deixa eu ver mais. Esse aqui, que tem uns menininhos pequenos ali, né? Que esse cinto vai servir neles. Só vai ter briga, porque só vai um cinto, mas tudo bem. Amém, glória a Deus. Seja bem-vinda, viu? Volte sempre. Vamos sortear mais um? Deixa eu ver se vai sair algum homem, mas não. Ela já ganhou presente, vai vir de novo aqui. Vem aqui uma que tem um sobrenome de Penha. É você mesmo, Daniela, pode vir. Ela vai me dizer o que foi que ela não ganhou aqui para ela poder levar diferente hoje, tá bom? Ela já foi contemplada durante essa semana, mas louvado seja Deus que mais uma vez ela está conosco. Tudo bom? Não tem nenhum igual, não? Ah, então pronto. Você vai levar essa caneca. Presente. Não, falta um ainda. Tem mais um. São 3. Pronto. Pode sempre, tá bom? Não tem nenhum homem para levar o resto da gravata? Não. Francisca, Emília, quem é? Venha, dona Francisca. Gente do céu. Eu fiquei sabendo, mulher, das irmãs gêmeas. Eu estava aqui já pensando. Eu falei, mulher, aquela mulher já é adventista. Eu falei, não, ela é irmã gêmea da outra. Oh, seja bem-vinda, viu? E ela parece com minha mãe. Eu tinha falado para a sua irmã gêmea que vocês têm uns traços da minha mãe. Que maravilha. Pronto, vai levar presente para as gêmeas. Vai levar isso aqui. Tem mais, pode levar mais. Vai levar essa também. Pronto? Volte sempre, viu? Deus te abençoe ricamente. Tem mais alguém que o nome não foi falado aqui, mas está nos visitando? Chegou depois? Não? Então, pronto. Sobrou presente aqui, depois eu vou escolher para quem eu vou dar.
Que Deus nos abençoe ricamente e que o Espírito Santo possa continuar falando conosco. Boa noite a todos. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E nós estamos felizes com a sua presença aqui hoje. Quantos aqui vieram para ouvir a voz de Deus? Amém? Nesta noite eu gostaria de compartilhar um texto bíblico com vocês que está em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 2. Amém? Diz assim: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. E disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque essa sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Queridos, essa noite Deus ele quer falar ao seu coração. Assim como Deus apareceu através daquela sarça ardente no deserto para Moisés, Ele quer falar ao seu coração essa noite. Basta que você permita, porque Ele é um Deus que começou uma obra na sua vida e Ele vai terminar. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1,6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Se você crê, amigos, que Deus vai completar uma boa obra em sua vida, eu gostaria de convidar vocês aqui à frente. Se você tem um pedido ou agradecimento, seu dízimo, sua oferta, você pode depositar aqui na urna. E eu gostaria de fazer uma oração com cada um de vocês, porque Deus é um Deus que restaura. Deus, Ele te acha em meio à escuridão. Não importa onde você está agora, onde é o seu deserto, Ele vai te encontrar e vai falar aos seus corações. Aqueles que se puderem colocar de joelhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, amado Pai, quão bom e quão maravilhoso, Senhor, é te servir. Muito obrigado, meu Deus, porque temos esta oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, onde podemos escutar a Tua voz, Pai, através dos louvores, através dos sermões, Senhor, e através da Tua palavra, Pai, que é o que nos guia. Que possamos, Senhor, sentir a Tua presença em nosso meio. Que nesse momento o Teu Santo Espírito paire aqui nesta igreja, Pai, e faça um reavivamento espiritual, Senhor, na vida de cada irmão aqui, cada amigo, cada visitante, e daquelas pessoas que nos acompanham de casa, Senhor. Por favor, Senhor, cuide de cada um de nós. Restaura, Pai, restaura a nossa vida espiritual, Senhor, e fale conosco. Nos ajude a entender o Teu chamado, Pai. Se nós temos convidados aqui essa noite, Senhor, foi porque o Senhor usou alguém para chamá-los até aqui. E nós temos a certeza de que o Senhor tem uma mensagem especial para cada um aqui, Senhor. Que o Senhor use o pregador desta noite, Pai. Que ele possa falar o que o Senhor deseja. E que nós possamos escutar a Tua voz para dizermos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por favor, Deus, continue com toda a programação que irá prosseguir
e que o Senhor permaneça em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Todos, um feliz sábado. Nós vamos cantar agora uma música que fala sobre a santidade de Deus, como Deus é santo, está acima de todas as coisas. Eu convido você a fechar seus olhos e a meditar na letra desse louvor. aceitas meu louvor, além dos limites da terra, do vasto e imenso mar, além das estrelas, dos ares, do sol e do luar. Eu sei que está o Criador de toda a criação. Meu
meu louvor, meu louvor. Tu és santo, tu és santo. Boa noite a todos. Um sábado feliz para você e para sua família é o desejo do meu coração. Que bom que chegamos ao sábado, um dia especial onde podemos descansar na certeza de que o Senhor cuidou durante a semana e vai continuar cuidando de todas as coisas. Foi para mim uma semana muito especial, desde domingo até hoje, e amanhã nós teremos então a grande celebração da Escola de Evangelismo. Temos falado ao longo da semana que por essa semana recebemos em mais de 30 pontos aqui em Barreiras, pastores da União Leste Brasileira, os departamentais da área de evangelismo e ministério pessoal, e alguns pastores representando os campos. E foi e está sendo uma semana muito especial. Pela manhã nós temos aula, à tarde saímos para visitar e à noite cada um ocupa um púlpito e temos tido a alegria de ver Deus fazer grandes milagres. E eu estive aqui durante a semana e não foi diferente aqui. Aqui eu saí a cada noite com a certeza de que Deus falou ao meu coração, convicto de que Ele falou ao seu coração também. Algumas decisões foram tomadas, estão sendo amadurecidas, para que logo tenhamos a alegria de ver mais pessoas descerem as águas batismais, selarem o compromisso com Cristo e aguardar Ele voltar, então, para levá-las para a eternidade. Bom, vamos avançar em estudar a Bíblia nessa noite. Afinal de contas, louvamos já o nome do Senhor, revemos os amigos, os irmãos, e agora a gente quer ouvir a voz de Deus de forma ainda mais audível, tá bom? O amigo vai colocar lá, então, a apresentação, e o tema de hoje tem que ver com Jesus caminhando conosco. Eu não sei se você gosta de fazer caminhada, talvez aqui alguns gostem de fazer caminhada, outros nem tanto, prefiram correr, outros prefiram musculação, mas para quem gosta de fazer caminhada, caminhar ao lado de uma pessoa agradável faz com que a distância ou percurso fique menor, prazeroso. Então é muito bom ter ao nosso lado pessoas que caminham conosco, que são agradáveis, que a conversa flui, que nos ajuda, né, no processo de caminhar. E é sobre isso que nós queremos estudar nessa noite, é claro, tendo como perspectiva a presença de Jesus ao nosso lado enquanto caminhamos. E por falar em caminhar, há um texto na Bíblia que vai nos ajudar então a entender um pouquinho isso. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Receberam o PowerPoint? Não? Recebeu, pronto. Lucas capítulo 24. Disse para alguns que estiveram aqui durante a semana que é difícil, né, escolhermos uma porção da Bíblia que é a nossa predileta. A gente fica entre um texto, um profeta, mas disse para vocês que Lucas, dos 4 evangelistas, é assim um dos que mais mexe comigo pelo caráter inclusivo dele. E aqui em Lucas nós temos uma história que só ele preservou, que é aquela que está no capítulo 24, a partir do verso 13. É o finalzinho do Evangelho. Você sabe que Lucas, obrigado amigo, Lucas ele escreve 2 livros, pelo menos, que é o Evangelho e o livro de Atos. Os teólogos estudiosos dizem que provavelmente Lucas e Atos era volume 1 e volume 2 da mesma obra e circulavam juntos no 1º, 2º e 3º século. Lucas é o Evangelho sobre Jesus, da perspectiva de Lucas, e Atos tem que ver com a igreja que Jesus inaugurou, como a igreja cristã se desenvolveu. E no capítulo 24 nós temos então um episódio pós-ressurreição. E nós vamos ler, o texto é um pouquinho longo, mas não estranhe, permaneça firme aí na leitura, e depois a gente vai
permitir que o Espírito Santo nos conduza em algumas lições importantes. Diz assim, verso 13: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceu nesses últimos dias? Que coisas? Perguntou ele. Vá prestando atenção no texto, né? Que coisas Jesus está perguntando para ele? O que aconteceu? E eles, então, estimulados pela pergunta, diz: o que aconteceu a Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte. Crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram lá. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado, Emaús, para o qual estava indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Que texto! Que texto! Na teologia nós gostamos de estudar uma perícope. Você nem precisa lembrar disso. Mas imagine que é melhor você estudar um bloco de um texto do que ficar estudando textos isolados. Hoje, por exemplo, eu ouvi um texto, aquele de Joel, que diz assim, multidões e multidões no vale da decisão. E aí a gente gosta de dizer assim, você está no vale da decisão, tem que tomar uma decisão. Mas quando você vai ler o livro de Joel, não era isso que Joel estava dizendo. Na verdade, Joel estava dizendo que um dia, vai haver uma multidão no vale da decisão, mas naquele dia que Joel diz que é o dia do Senhor, fazendo uma referência a um dia escatológico em que Jesus vai voltar, Joel diz que naquele dia você não poderá mais tomar a decisão. É o vale da decisão, mas quem decide naquela ocasião é o Senhor. É o dia dele, é ele quem decide. Naquele dia não terá mais como tomar decisão. E a gente usa o texto e diz, está vendo? Tem uma multidão no vale da decisão. Você precisa tomar a decisão. Está no vale da decisão. Mas não é isso que o texto está dizendo. Então é bom, quando a gente vai estudar a Bíblia, ler o texto mais amplo, ler o texto completo, para a gente não ficar tirando fora do contexto e arrumar um pretexto, né? E isso cria muita confusão hoje em dia, e vocês não sabem quanta confusão. Então, o que está acontecendo? E por que isso é importante para nós no último dia da nossa semana, pelo menos na última noite, o último dia amanhã? Bom, o texto diz assim, naquele mesmo dia. Que dia era esse? Era domingo. O que tinha acontecido no domingo?
o restante do texto, você leu com atenção, diz o que tinha acontecido, né? Jesus tinha ressuscitado. Mas esses discípulos, pelo menos 2, dos quais um nós sabemos o nome, eles saíram de Jerusalém. De manhã cedinho, eles chegaram a ouvir que as mulheres foram ao sepulcro, encontrou lá a tumba vazia, um anjo apareceu. Eles chegaram a ouvir isso, porque eles contam para o estranho, sem saber que era Jesus. Então eles ouviram que o túmulo estava vazio, mas ainda assim eles saíram de Jerusalém. Eles começaram a viagem de retorno. Eles moravam em Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e quando foi domingo de manhã, quando eles ouviram que tudo isso tinha acontecido, eles fizeram uma escolha. A escolha é não acreditar. Eles ouviram. Não, as mulheres, Maria e outras mulheres foram, não encontrou o corpo de Jesus, ele não está lá, e falou para outras pessoas. Aí alguns foram, quando chegou lá, viu que era verdade, não era uma fake news, de fato o túmulo estava vazio, não era notícia para ganhar like, mas eles escolheram não acreditar. E começaram a voltar para Emaús, andando 11 quilômetros, caminhando 11 quilômetros. Como é que estava o estado emocional deles? Tristes, deprimidos, cabisbaixos, porque tinham escolhido não acreditar naquilo que tinham ouvido. E começaram então a caminhar. E esse texto de Lucas, ele é especial e ele daria assim conteúdo para a gente ficar aqui mais uma semana falando sobre ele. Mas vamos a algumas lições práticas que tem a ver comigo e com você. Primeiro, quando nós olhamos para o que Lucas escreveu aqui no capítulo 24, nós chegamos a essa conclusão. A conclusão é de que eles estão indo embora de Jerusalém, mas Jesus ainda assim encontra eles no caminho. Bom, quando você vai ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia da perspectiva da graça. E a graça está se revelando mais uma vez. Eles escolhem, eu ouvi, mas talvez não seja verdade, vamos embora para casa. E eles começam a caminhar. E enquanto estão caminhando, impulsionados pela frustração, pela descrença, o texto diz, ao contrário do que você possa imaginar, que Deus não ficou de braços cruzados, olhando eles irem embora. Eles estavam saindo de Jerusalém, mas Jesus se pôs no caminho com eles. Você consegue imaginar ou consegue entender nas entrelinhas a graça agindo? A visão que nós temos de Deus em Lucas 24 é uma visão correta de quem Deus é. Lutero, diz a história, tinha medo de Deus. Quando chovia, quando trovejava, quando eu vou falar trovejar e relampear, eu tenho que tomar cuidado para não falar aquela, né? Para não mudar. Mas quando chovia e trovejava, relampeava, a história diz que Lutero fazia o quê? Se escondia debaixo do banco. E Lutero ficava lá escondido, dizendo assim, eu devo ter cometido algum erro, Deus está nervoso, bravo comigo. Essa era a perspectiva de Lutero, antes da reforma, antes de ler o livro de Romanos, a justificação pela fé. E aqui, os discípulos frustrados, caminhando para Emaús, impulsionados pela descrença, e você vê um Deus que ama, a graça que se aproxima, um Deus que vem para perto e que caminha com os discípulos. Então a história de Lucas não é sobre pessoas que conseguiram encontrar Jesus. É sobre um Jesus que entra na história de pessoas que estão frustradas e perdidas sem esperança. De Gênesis a Apocalipse, repito e disse durante a semana, você não tem um quadro onde a humanidade perdida está buscando Deus. Não. Você tem um quadro onde há um Deus que está buscando uma humanidade perdida. Eles estão caminhando para Emaús, descrentes, e você vê um Deus que mais uma vez vai buscar aqueles que estão frustrados, sem esperança, confusos, cheios de dúvidas. Isso é cristianismo. Cristianismo não é sobre regras. Cristianismo não é sobre uma lista na geladeira. Cristianismo, a essência do cristianismo é um Deus que busca, é um Deus que vai atrás. Eu tenho um amigo lá na faculdade,
tinha um amigo na faculdade e ele me contou uma história dele, né? Ele disse que quando chegou em casa, depois de uma longa viagem, ele tinha 2 filhos, um menino e uma menina, entraram, ele descarregou o carro, eles tinham um jardim assim na frente da casa, e ele disse, vou ganhar os pontos com a minha esposa, é agora, vou elevar o negócio aqui, vou deixar minha moral lá em cima. E ele disse, vou fazer algo que ela gosta. Tinham viajado, ficado algum tempo fora, e ele disse assim, eu vou cuidar do jardim. E aí guardou as malas, rapidão, sentou lá no jardim, começou a arrancar as folhas secas, né? As plantas estavam mal cuidadas, por conta do tempo que eles ficaram fora, folhas secas, ele começou a arrancar. Aí ele disse que a filha dele se aproximou perto dele, disse, pai, o que você está fazendo? E ele disse, eu estou cuidando do jardim. Ela deu as costas para ele, colocou a mão na boca e disse assim, mãe, o pai está matando o jardim. Não é possível, estou querendo ganhar os pontos com a minha esposa e a minha filha está jogando contra. Não, filha, o pai não está matando o jardim, o pai está cuidando do jardim. Acho que você não olhou direito. E ela continuou, mãe, o pai está matando o jardim. E diante das acusações, ele queria entender o porquê. Ele disse, filha, por que você está dizendo para a mãe que o pai está matando o jardim? E aí veio a grande lição que ele estava dizendo para mim. Ele disse, olha, minha filha olhou para mim e disse assim, ó, pai, quando a mãe quer cuidar do jardim, o que ela faz? Ela rega a raiz, ela não arranca as folhas. O senhor, em vez de molhar as raízes, está fazendo o quê? Arrancando as folhas. Arrancar a folha adianta de uma planta que está sedenta por água? Não adianta. Você arranca folhas secas e as que estão verdes vão ficar secas se você não molhar a raiz. Cristianismo não é sobre folhas secas. Ser cristão em 2026 não é sobre um comportamento moral, correto, 100% perfeito. É sobre relação, é a compreensão de um Deus que vem caminhar conosco. E é bonito isso, né? Imaginar Deus caminhando com você. Foi isso que Jesus fez. Jesus se coloca então com os discípulos e começa a conversar com eles. E é muito bonito essa cena. Eles estão abandonando Jerusalém, mas não é uma cidade que eles estão deixando. Eles estão deixando para trás a imagem de um futuro que eles construíram. E quando Jesus diz assim, por que vocês estão assim? E eles começam a dizer, nós estamos assim, eu acho que você é o único turista que foi para Jerusalém e ficou olhando demais para as oliveiras lá e não viu o que aconteceu. Porque, Jesus de Nazaré era um profeta poderoso, rapaz, diante de Deus, o povo gostava dele e ele morreu. E já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Até aí, tem alguma mentira? Não, tudo certo. Só que aí vem o problema. O problema ele diz assim, e nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Então o problema não estava nos fatos. O problema estava onde? Na perspectiva deles. Na expectativa que eles criaram. Fica pensando se muitas vezes, ou pense melhor um pouquinho, se muitas vezes nós não somos assim. Cheio de expectativas. Nós esperávamos que o casamento desse certo. Nós esperávamos que a doença fosse embora. E nós criamos um monte de expectativas no mundo que vivemos. E às vezes, as nossas expectativas elas são frustradas. Mas pense um pouquinho, é possível que Deus já tenha começado algo novo, enquanto você ainda está sofrendo por aquilo que terminou. Eles estavam sofrendo pelas expectativas frustradas. E Deus estava fazendo o quê? Começando algo novo. A melhor notícia que poderia ser dada à humanidade já estava circulando. Qual era? Jesus ressuscitou. Essa era a melhor notícia, já estava circulando. Algo novo estava acontecendo. E os discípulos, caminhando para Emaús, estavam sofrendo. Por conta das expectativas que tinham sido frustradas. Pela perspectiva errada ao ver as coisas. Mas que bom, que nessa dinâmica das expectativas frustradas da sua vida e da vida dos discípulos, nós conseguimos entender um pouquinho melhor como funciona a dinâmica da graça. A religião é uma proposta para religar as coisas. E ela até funciona por um tempo, mas a religião não é um fim em si mesma. Não é. A religião é uma moldura importante, mas ela não é o fim em si mesma. O Senhor não veio buscar religiosos. Não é assim. Pessoas devotas que fazem tudo o que precisa ser feito, mas não entendem o porquê estão fazendo.
Jesus veio buscar pessoas que entendem como a graça funciona. E é assim que a graça funciona. A religião, ela tenta ocultar a falha, tenta construir uma ponte para nos aproximar de Deus. Mas, queridos, eu queria muito que ao terminar a semana você tivesse rompido com essa crença limitante. Tivesse abandonado esse conceito. O conceito de que nós estamos perto de Deus por conta dos esforços que fazemos. Não é isso. É o contrário. O cristianismo é uma religião revelada. O que significa isso? Significa que Deus olhou e disse assim, ó, eu quero que eles me conheçam. E para que eles possam me conhecer, eu tenho que me revelar. E a Bíblia é Deus se revelando. Aí você olha para a natureza e ainda vê um Deus que se revela. Vai para a sua consciência, tem um Deus que se revela. Deus ainda se revela na sua consciência. Então você vê em todo momento um Deus que quer se revelar aos seus filhos. Isso é cristianismo, religião revelada, um Deus que se revela. E quando eu cheguei para fazer teologia, eu cheguei lá com um monte de conceitos, né? E as primeiras aulas, elas são destruidoras. Porque você chega lá, eu era ancião jovem, tinha recém-casado, e eu fui para lá, tinha passado na prova, eu me achava o suprassumo, a última bolacha do pacote, um super-homem espiritual. E quando eu cheguei lá nas primeiras aulas, eu disse, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Tem misericórdia, meu Deus, tudo que eu achava que sabia está tudo errado. É uma desconstrução. A primeira é que nós entendemos que teologia não é colocar Deus em uma maca e dissecar Deus. Não existe isso. Não existe o estudo de Deus. Deus não é um objeto para ser estudado, uma rã que a gente disseca. Não é. É o estudo acerca daquilo que Deus revelou. Teologia é o estudo acerca daquilo que Deus revelou. Deus não é o objeto de estudo da teologia. O objeto de estudo da teologia é o que Deus revelou. É aquilo que Ele quer que nós saibamos. Então, no caminho para Emaús, você encontra a essência do Evangelho. Um Deus construindo uma estrada até nós. Isso é encarnação. Isso é encarnação. Um Deus que quer se avizinhar. Se aqui Ele está andando, quando João diz assim, ó, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É assim, ó, o verbo se fez carne e armou uma tenda. Ele se avizinhou. Ele quer morar ao seu lado. Ele quer caminhar ao seu lado. Veja como a nossa perspectiva de quem Deus é vai mudando. Não é um Deus distante, é verdade, Ele é transcendente, onipotente, soberano. Mas esse Deus, Ele se revela sendo imanente, é o Deus perto, que habita com o abatido e contrito de coração, que caminha ao lado, que mora ao lado. Essa é a visão que Deus queria, que Jesus queria que os discípulos tivessem, e é a mesma que Ele quer que você também tenha. Eles estão se afastando, mas Jesus se aproxima. E não foi assim em alguns momentos da sua vida? Porque na minha foi. Ou você acha que 100% do tempo nós queremos nos aproximar do Senhor? Tem dia que eu amanheço, e aqui é um pecado confessado, e já foi perdoado também, mas tem dia que eu amanheço e falo assim, Senhor, estou cansado, eu acho que vou fazer qualquer outra coisa, depois eu faço minha meditação. E é nesses dias que eu digo assim, não, é no dia em que você menos tem vontade que você tem que priorizar. Então vai estudar a Bíblia, vai orar. Eles estão se afastando, Jesus se aproxima. Eles estão decepcionados, Jesus se aproxima. Estão indo na direção errada, Jesus vai caminhar com ele. E é tudo isso, o cristianismo não começa com o homem. O cristianismo começa com Deus, um Deus que quer estar perto. E Jesus faz perguntas das quais ele já tem a resposta. Caminhando ao lado, diz assim, tá, me conte mais, me diga. Do que vocês estão falando? Ah, não, é disso. Sim, me conte um pouquinho mais, eu quero mais saber. Pergunto, Jesus sabia das respostas? De todas. E eu nem estou falando da onisciência de Jesus, estou falando dos fatos práticos. Jesus tinha estado em Jerusalém, ele tinha morrido, os discípulos estavam lá, e agora não estavam mais. Estavam indo para casa tristes, cabisbaixos. Veja, Jesus sabia. Agora a pergunta é, por que ele questiona? Por que ele faz ele abre esse diálogo? Por quê?
por uma razão muito simples, mas significativa para nós. Ele permite que você conte a sua história, aquilo que está doendo. Ele não chega assim e diz, não, eu já sei, não precisa falar nada, não é isso. Ele chega e diz, me conte. Eu quero que você abra o coração e fale tudo. Não me esconda nada. Não precisa ter medo do meu julgamento. Ele não tem medo das perguntas e das suas decepções, viu? Não tem, não. Pode chegar perto dele e dizer, Senhor, mas por que foi assim? E eu cresci ouvindo muita coisa que foi mudando. Uma das coisas que eu ouvia, por exemplo, é você não pode perguntar a Deus o porquê. Não pode. Até que um dia, lá na faculdade, fomos estudar o livro de Abacuque. E o primeiro sermão que eu preguei aqui, quando o pastor era o pastor Darley, foi sobre Abacuque. Vocês não vão lembrar, não. Vocês nem lembravam que eu tinha vindo aqui, né? Que eu estava sem barba, estava menos bonito. Agora eu estou mais bonito. Então veja, quando eu estudei o livro de Abacuque, eu falei, o quê? Quem foi que colocou na minha cabeça que eu não posso perguntar a Deus o porquê? E se eu não perguntar a Deus o porquê, eu vou perguntar para quem? Para a dona Rosilda, minha mãe, quase 70 anos. Eu vou ligar para ela essa noite e vou dizer, mãe, eu estou com um monte de dúvidas na minha cabeça, um monte de porquê. Eu gostaria que a senhora me respondesse. Não é assim. Ele não se decepciona com as suas perguntas. Cristianismo verdadeiro não significa fingir. Nunca finja diante de Deus. Nunca finja. Na estrada da vida, enquanto Ele caminha ao seu lado, fale tudo. Senhor, hoje a vontade que me deu foi de comer o pudim inteiro. E eu sou doido por açúcar. Minha avó era diabética. Eu sou pré-diabético. E quando eu vou comer em algum lugar, a minha cabeça só vai para a sobremesa. Meu paladar é doce. Então eu digo, Senhor, hoje eu ia comer todo açúcar, o doce hoje mesmo. Não finja. Não finja. Para que achar que você está enganando a Deus enquanto Ele caminha com você? As perguntas dele é para que você abra de fato o coração. Eles tinham informação, mas não tinham compreensão. Não tinham. Sabiam que Jesus ia morrer, mas não tinha a compreensão. Porque a verdadeira compreensão nós só temos quando você coloca a lente da cruz. Quer compreender o que está acontecendo no mundo? Usa a lente da cruz, do grande conflito. Eles tinham um monte de informação, compreendia nada. E aí o texto diz que Jesus começa de Moisés, o Pentateuco, e usa toda a Bíblia que tinha na época. Talvez alguns outros livros do Antigo Testamento já tinham sido escritos. E Jesus diz, embora por aqui, embora. Então tome. O Gênesis fala sobre quem? Jesus. A Bíblia, se você pegar a Bíblia e colocar no moedor de cana do outro lado, o suprassumo da Bíblia tem nome. Sabe qual é o nome? Jesus. Então eu fico espantado quando nós gastamos muito tempo com muita coisa e a nossa relação com Jesus parece que está em último lugar. Aí eu entendo, porque às vezes passamos crises que não deveríamos passar. Jesus diz, está bom. Sabe qual é o antídoto para um coração frustrado? Porque tem muita informação, mas não compreende? É compreender a essência. Jesus passa por Gênesis, Êxodo. O sangue na porta era Cristo morto. E tome, Jesus dando estudo bíblico para eles, enquanto caminha para Emaús. Agora vocês vão saber, agora vocês vão ver. Vocês vão entender tudo que aconteceu em Jerusalém e é agora, diz Jesus. E ele vai, deserto, o símbolo levantado no deserto, era o símbolo da cruz, da cura, que viria através da morte de Cristo. Isaías fala do servo sofredor. Tudo aponta para uma pessoa. A Bíblia não é um manual de autoajuda. A Bíblia é a história de um Deus que entrou na história para caminhar com você. E nunca mais leia a Bíblia de uma outra perspectiva. Nunca mais. Eu fui para o Egito, um país pobre demais. E caminhando lá eu fiquei com medo. Por que eu fiquei com medo? Porque eu acho que 99,9% do Egito é islamismo, eles muçulmanos, não tem cristão lá. O pouco cristianismo que tem lá, a igreja adventista tem uma representação bem pequena, mas o pouco cristianismo que tem lá é católico. E eu caminhava com os amigos lá na rua, só tinha muçulmano. Quando dava a hora deles orar, paravam o que estavam fazendo, desenrolavam o tapete, os minaretes lá, as mesquitas com alto-falante, a cidade inteira virava um canto só de oração. E nós lá no meio. Eu falei, eita Jesus.
Acho que aqui não é um bom lugar para estar, não. E quando a gente caminhava, eu via de longe, irmãos, uma cruz em cima de uma igreja católica bem isolada. O meu coração se aquecia, como o coração dos discípulos caminhando para Emaús se aqueceu. Quando Jesus disse, para entender, você precisa usar a lente da cruz. E eu termino com isso. Termino dizendo para você que a questão não é só proximidade, é intimidade. Minha mãe dizia, os amigos a gente conta nos dedos das mãos. E ela dizia, cuidado porque os dedos de uma mão só já é suficiente. Em outras palavras, ela está dizendo, nem todo mundo é amigo. Tem gente que é próximo. Mas você não conta tudo para todo mundo. Você conta tudo para todo mundo? Você não conta tudo para todo mundo. Você não abre o coração para todo mundo. Você não fala o que você pensa para todo mundo. Não é assim. Então não é sobre proximidade. É sobre intimidade. Jesus se aproximou. O céu se aproximou de você nessa noite. Mas a intimidade depende de quem? De você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Se não abrir, eu não entro. Intimidade depende de você. Já estava terminando o dia. O texto diz que os discípulos insistiram para Jesus entrar. E Ellen White diz, se eles não tivessem insistido, sabe o que teria acontecido, irmãos e amigos? Sabe o que teria acontecido? Se eles não tivessem insistido para Jesus ficar, Jesus tinha passado. Intimidade depende de você. É você que nessa noite tem que dizer, Senhor, eu ouvir as batidas do Senhor na porta do meu coração, da minha vida, da minha família, dos meus pensamentos, dos meus negócios, e eu vou deixar o Senhor entrar para a gente ter intimidade. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por minha esposa, pelos meus filhos, não posso fazer pelo pastor Haroldo não pode fazer por vocês, Nete não pode fazer por vocês. É vocês e vocês. Eles insistiram, Jesus entrou. E essa parte nessa história sempre me intrigou. Sempre me intrigou. Porque eu entendo por que eles não tinham reconhecido Jesus. Estavam tristes, cabisbaixos, deprimidos, caminhando, frustrados, sem crer. E quando a gente não crê, Jesus fica próximo e a gente não acredita. Mas eu nunca entendi essa parte, que diz que quando eles querem intimidade, manda Jesus entrar, Jesus entra. O texto diz que Jesus senta à mesa, reparte o pão e eles reconhecem que é Jesus. Eu nunca entendi, até ler o que Ellen White escreveu. E ela diz o seguinte, eu queria ler para vocês e a gente está terminando. Ela diz assim, ó. A simples refeição da noite, composta apenas de pão, é prontamente preparada. É colocada diante do hóspede, estranho até agora, que tomando assento à cabeceira da mesa, estende então as mãos para abençoar o alimento. Os discípulos recuam assombrados. Seu companheiro estende as mãos exatamente da mesma maneira como fazia Cristo, o Mestre. E eles recuam. Veja, talvez seja um discípulo de Jesus que está conosco aqui. O texto diz, olham outra vez, e eis que lhe vem nas mãos os sinais dos cravos. E ambos exclamam imediatamente, é o Senhor Jesus, Ele ressuscitou e está vivo. Por que eles reconheceram que era Jesus? Por que eles reconheceram? Porque quando Jesus levantou as mãos para abençoar o alimento, eles viram o quê? As marcas dos cravos nas mãos de Jesus. Irmãos, eu faria a mesma coisa que eles fizeram. Eles disseram, é Jesus. Nós acreditamos, estamos vendo as marcas das mãos, é Jesus. Eles voltaram para Emaús. 11 quilômetros, eles voltaram para Emaús. Era tarde da noite, o caminho era o mesmo, Roma ainda estava lá, os problemas em Jerusalém ainda eram o mesmo.
mesmos. Mas nenhuma pessoa que se encontra com Cristo vivo é a mesma. Cabisbaixos andaram 11 quilômetros e agora voltam para Jerusalém correndo os mesmos 11 quilômetros. E na minha cabeça infantil eu fico imaginando esses homens correndo pelo caminho, descendo, subindo montanhas, descendo despenhadeiros, sem se preocupar, tomando a água do cantil, querem chegar logo a Jerusalém, para contar para todo mundo que a vida deles tinha sido transformada porque eles encontraram com o Cristo que ressuscitou. Querido amigo, irmão, eu queria terminar fazendo um convite para você. Eu queria que a oração desses homens, feita a Jesus, fosse a mesma feita por mim e por você. A jornada é resumida nesses 3 aspectos. Primeiro, a demonstração da graça de um Deus que vem caminhar ao lado. Segundo, a explicação da verdade que aquece o coração. E terceiro, a conversão. Isso é evangelho. Deus vem perto, explica a verdade e proporciona mudança. Essa é a oração que eles fizeram. 2 palavras de uma oração profunda. Qual foi a oração? Fica conosco. Fica conosco. Nós estamos caminhando em Emaús, a caminho de Emaús. Alguns talvez cabisbaixo, tristes, com expectativas frustradas, a esperança diminuída, com as lutas da vida. E eu queria dizer para você que durante essa semana o Senhor desceu para caminhar ao nosso lado. Desceu para caminhar ao nosso lado. Se aproximou e nessa última noite Ele está dizendo para você: eu estou perto. Agora a intimidade depende de você. Porque quando eu entrar, quando você tiver um encontro com o Cristo vivo, sua vida também terá vida. Vida plena, abundante. Foi para isso que Ele veio. Mas Ele quer responder a sua oração. E sua oração nessa noite tem que ser: fica conosco. Vai alta a noite, está terminando o dia, o mundo está difícil, fica conosco, Senhor. Fica no meu casamento, fica com a educação dos meus filhos, fica, Senhor, conosco. Não nos deixe só, nós queremos mais do que proximidade, nós queremos intimidade. Fica conosco, Senhor. Fica com a igreja de Barreiras, Senhor. Fica com os líderes de Barreiras. Fica com as pessoas que vão ser batizadas amanhã, Senhor. Fica com eles. Fica com as centenas de pessoas que estão sendo batizadas durante essa semana. Fica, Senhor, com aqueles que tomaram uma decisão, levantaram as mãos, estão aí com uma luta no coração. E aí, nos batizamos ou não? Tem coisa para mudar? Fica com eles, Senhor. Fica com eles. Fica conosco. E o Senhor vai entrar, se essa for sua oração. Você terá um encontro com um Deus ainda mais vivo. E teremos a oportunidade então de viver uma linda vida. Uma vida, mesmo em meio às lutas, mas uma vida marcada pela presença dEle. Eu quero fazer uma pergunta: quantos nessa noite linda de sábado já quer orar assim: Senhor, fica conosco? Levante a sua mão se essa for sua oração. Agora fique em pé, por favor. Vamos orar dizendo: Senhor, então fica conosco. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, primeiro nós queremos te agradecer pela beleza da tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É dela que precisamos à medida que caminhamos pela fé, para ir clareando a jornada que nos levará para viver para sempre ao teu lado. Obrigado por essa semana tão especial. Nela aprendemos mais sobre o Senhor e ao concluir essas noites, nos unimos aqui como uma só família, em uníssono, uma só voz, para dizer: fica conosco, Senhor. Queremos mais do que proximidade, queremos intimidade, queremos que o Senhor entre na nossa casa, na nossa vida, no nosso casamento. Então fica, Senhor, conosco. Fica com cada um dos teus filhos, fica com os amigos que passaram por aqui, fica com essa linda igreja, fica com o pastor dessa igreja, fica com as pessoas que serão batizadas amanhã, com cada líder de ministério. Fica com eles, Senhor, e que a sua presença na vida deles, ainda que haja dúvidas, ainda que haja coisas a serem melhoradas, que a sua presença seja de fato aquilo que move cada um de nós.
Obrigado, porque se os discípulos saíram de Emaús e foram correndo para Jerusalém, nós nessa noite também saímos de Emaús. Tomamos um caminho de volta, aceitamos ser convertidos pelo Teu Espírito. Queremos deixar para trás qualquer perspectiva equivocada e queremos nos concentrar em apenas uma verdade. Na verdade de um Deus que nos ama tanto, que vem morar conosco, que vem andar agora conosco e que prometeu que quando preparar o lugar vai voltar para nos levar para vivermos para sempre ao seu lado. Então fica conosco, Senhor, é a nossa oração nessa noite e nós oramos pedindo isso no doce e sagrado nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Amanhã nós, só um pouquinho, só um minutinho, pode poder assentar. Amanhã nós teremos um dia muito especial. Além de ser sábado, um dia especial, um dia feliz. Amanhã nós teremos o mais importante que uma igreja pode cumprir, que é a missão de salvação. Nós teremos o batismo da primavera, nós teremos uma linda festa batismal pela manhã. O pastor Emerson, eu cancelei o contrato dele. A partir de hoje, amanhã será o pastor Joel Flores. Ele está demitido a partir de agora. Brincadeira, é amigo, né? A gente pode falar assim, brincar. Mas você que acompanhou essa semana, e se em algum momento o Espírito Santo tocou no seu coração, amanhã é o dia do seu batismo. Amém. Eu só peço para você trazer uma muda de roupa, e o resto a igreja providencia. E Deus te abençoe. Programe. Nós estamos vivendo num vale de decisão. E que deixe a timidez, deixe o medo, deixe o receio. Deixa Jesus operar um milagre na tua vida. E o maior milagre é Ele entrar no teu coração. Pastor Emerson, eu quero convidar alguém aqui em especial. Cadê Zenicena? Zenicena. Aquela ali é quem manda. É quem manda? É quem manda. Então ela manda em mim também. Você manda em mim, então ela manda. É quem manda. Gente boa que só, né? Mas eu não sei falar direitinho, ela que tem as palavras. Boa noite, feliz sábado. Tudo bom, pastor? Feliz sábado. Então, a Igreja Central de Barreiras, em agradecimento ao Senhor, preparou essa simples lembrança, mas de todo o coração. Obrigado. Vocês querem ver, não? Sim. Ei, povo curioso. É central. Diga, ó. Espero que acertei no tamanho. Essa aí é a indenização do tempo de serviço de 5 dias, viu? Que Deus abençoe, que Deus possa dar um sábado, uma noite de sábado de repouso, um sono revigorante, abençoado, e amanhã a gente possa vir vibrante para o templo comungar com o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Amanhã é dia de festa de batismo de muitos pais aqui, né? Os filhos vão estar batizando. Pastor Emerson vai estar lá fora, demitido, mas lá fora, para despedir de vocês. Uma boa noite.